Vamos dar início à audiência pública número 04/2024. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina, a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 04/2024, que será realizado nesta data, dia 13 de setembro de 2024, terça-feira, às 9 horas, em sessão no formato online, via aplicativo Microsoft Teams, e presencial na sede da GERGS, com o objetivo de instruir o processo número 001722-39.00/21-9, que trata de regulamentação da conta gráfica para o serviço de distribuição de gás canalizado. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando o nome completo e instituição, se for o caso, ou mediante registro presencial e lista disponibilizada na recepção da GERGS. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. Duração. A audiência terá duração de até 3 horas, com início neste momento. Procedimentos. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. Item B. Será lavrado ata de audiência pública, disponibilizado posteriormente no site da GERGS. Item C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da GERGS e o resultado desta análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. Item D. As contribuições que versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública, serão consideradas prejudicadas sem análise do presente processo. Metodologia da audiência. Item A. Abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenador da audiência pública. Item B. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da GERGS. Item C. Espaço de 15 minutos para apresentação dos pareceres técnicos da GERGS. Item D. Espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. Item E. Espaço de 15 minutos para manifestação da concessionária. E item F. Espaço de 15 minutos para manutenção de órgãos de usuários ou consumidores. E item G. Espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitado ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. Das contribuições. Todas as contribuições serão anotadas e devidamente registradas em ata. Todos os questionamentos serão anotados e terão posterior resposta pela área técnica. Na condição de conselheiro relator, declaro aberto a presente audiência pública. Nesse momento, passo a palavra à senhora Kalila Wilker, para espaço de 15 minutos para apresentação dos pareceres técnicos da GERGS. A apresentação, então, vai se basear na minuta da resolução disponível no site da agência e destaca os principais pontos elencados na resolução. O mecanismo de conta gráfica é uma ferramenta regulatória na qual estão registradas e acumuladas as diferenças positivas e negativas referente ao custo do gás e do transporte entre os preços contidos nas tarifas de fornecimento aplicadas aos faturamentos mensais dos usuários pela prestação de serviço de distribuição e aqueles faturados pelos supridores à concessionária de acordo com os contratos de suprimento. Como base legal, né, a GERGS tem a competência de fazer a regulação do serviço de gás canalizado mediante a Lei 15.648 de 2021 e pelo contrato de concessão no anexo 1
tem-se a definição de como é calculada a tarifa média a ser praticada pela concessionária, ou seja, a tarifa média se dá pela soma do preço de venda do gás e da margem bruta. Dessa forma, o anexo 1 do contrato de concessão define que o preço de venda do gás deve ser integralmente repassado aos usuários. No entanto, as oscilações no preço de aquisição do gás pela concessionária não são imediatamente repassados ao preço do gás cobrado efetivamente dos usuários. Então, é necessário que as diferenças sejam apuradas. Dessa forma, se propõe que mensalmente a concessionária contabilizará o montante de reais do custo do gás e do transporte cobrado dos usuários e eventual parcela de recuperação faturado junto ao conjunto de usuários e o do preço do gás faturado pelos supridores, incluindo o eventual preço de ultrapassagem efetivamente pagos pela concessionária aos supridores. O valor dessa diferença entre esses montantes deverá ser apurado e lançado na conta gráfica. O saldo da conta gráfica será atualizado mensalmente, à exceção do saldo do mês corrente, de acordo com a variação da taxa Selic. A parcela de recuperação consiste em um valor acrescido às tarifas para fins de devolução à concessionária ou aos usuários e corresponde ao saldo da conta gráfica na ocasião do repasse, dividido pelo volume projetado para o período subsequente. O preço de venda do gás contido nas tarifas deverá ser igualmente aplicado a todos os usuários do mercado cativo. Para todos os efeitos, a parcela de recuperação é considerada como componente do preço de gás na tarifa, ainda que destacada deste, e será repassada para todos os segmentos de usuários e faixas de consumo para os usuários do mercado cativo. O preço de venda do gás não deve incluir penalidades ou multas cobradas pelos supridores e transportadores de gás canalizado à concessionária. Neste caso, não são considerados como penalidades os valores incorridos com gás de ultrapassagem e encargos de capacidade. Propõe-se que os repasses sejam ordinários sejam semestrais. Será utilizado o volume, nesse caso, será utilizado o volume projetado para o semestre subsequente. O mês de apuração do saldo da conta gráfica, isso é, o mês de análise por parte da área técnica da agência, para os repasses ordinários, ocorrerá em janeiro e julho de cada ano. A apuração do saldo da conta gráfica para o mês de janeiro terá como base de cálculo os montantes entre os dias 1º de junho a 30 de novembro do ano corrente, considerando eventuais saldos acumulados existentes. Para a apuração do saldo da conta gráfica no mês de julho, a base de cálculo será os montantes entre os dias 1º de dezembro do ano anterior a 31 de maio do ano corrente, considerando eventuais saldos acumulados existentes. Os repasses ordinários serão autorizados com data de implementação a partir dos dias 1º de fevereiro e 1º de agosto. Se prevê também na resolução a existência de repasses extraordinários. Estes acontecerão quando o índice de repasse do preço do gás e do transporte, IRG, apurado para os 3 primeiros meses após o repasse semestral ordinário, for igual ou superior a 10%. Nesse caso, será utilizado o volume projetado para o trimestre subsequente. O mês de apuração do saldo da conta gráfica, ou seja, o mês em que é apurado o saldo da conta gráfica pela área técnica da agência, será entre abril e outubro de cada ano. A apuração do saldo da conta gráfica no mês de abril terá como base de cálculo os montantes dos dias 1º de dezembro do ano anterior ao último dia de fevereiro do ano corrente,
considerando os eventuais saldos acumulados existentes. Já para a apuração do saldo da conta gráfica no mês de outubro, terá como base de cálculo os montantes do dia 1º de junho a 31 de agosto do ano corrente, considerando eventuais saldos acumulados existentes. Os repasses extraordinários serão autorizados com datas de implementação a partir do dia 1º de maio e 1º de novembro, quando for efetivamente comprovada o IRG igual ou superior acima de 10%. A aplicação do IRG será autorizada pela Agergs e ocorrerá por meio da incidência da parcela de recuperação e do novo preço de venda do gás, sem encargos e impostos. A parcela de recuperação será acrescida aos cálculos das tarifas nas ocasiões dos repasses ordinários ou extraordinários, independente do valor do saldo da conta gráfica. Por ocasião de cada repasse da parcela de recuperação, os valores do preço de venda do gás contido nas tarifas serão simultaneamente atualizados. O valor do preço de venda do gás, sem encargos e impostos, para viger a partir da implementação do repasse, será fixado com base nas projeções do preço do gás contratado pela concessionária junto aos supridores, conforme cada contrato de suprimento. Nesse caso, em caso haja mais de um supridor, o preço do gás deverá ser igual à média ponderada por volume de gás contratado em cada contrato de suprimento. Sobre o acompanhamento e disponibilização das informações necessárias. A concessionária deverá manter o acompanhamento mensal da evolução das variáveis da conta gráfica, publicar em seu site as informações pertinentes à conta gráfica, encaminhar à Agergs as informações até o 10º dia útil de cada mês, demonstrar as memórias de cálculo e as informações à Agergs. Da mesma forma, a Agergs também deverá divulgar em seu site as informações pertinentes à conta gráfica. À medida que o repasse for sendo realizado, os saldos da conta gráfica continuarão sendo permanentemente atualizados de acordo com a sistemática estabelecida na resolução. A Agergs poderá, a qualquer tempo, requisitar o envio de informações complementares à concessionária, visando o acompanhamento do comportamento das tarifas e fiscalização econômica e financeira, além de complementar a lista das informações, relatórios de acompanhamento e relatórios auxiliares mensais a serem encaminhados pela concessionária. Dos dispositivos finais e transitórios. Será adotada como projeção de volume a ser distribuído a todos os usuários do mercado cativo a média referente aos 6 ou aos 3 meses anteriores ao mês de apuração dos repasses ordinários ou extraordinários, respectivamente, até que seja regulamentada pela Agergs uma metodologia de projeção de volume. Estão excluídos da resolução os consumidores livres. O biometano e outros gases intercambiáveis, como o gás natural, terão tratamento regulatório equivalente ao gás natural, desde que atendidas as especificações estabelecidas pela ANP. A resolução será revisada ordinariamente decorridos 24 meses da sua publicação, sem prejuízo de eventuais revisões extraordinárias que se façam necessárias. O mecanismo da conta gráfica terá sua apuração iniciada na primeira data de repasse semestral ordinário, cujo prazo para análise e apuração por parte da área técnica seja cumprido. Ocorrendo a migração de um usuário para o Mercado Livre, será apurado o saldo correspondente da conta gráfica, o qual será devidamente quitado pela concessionária ou usuário na fração correspondente ao seu volume realizado no período entre o último repasse da conta gráfica e a data da migração. E, por fim, o saldo acumulado da conta gráfica deverá ser considerado nas análises de eventuais montantes a serem indenizados à concessionária quando extinta a concessão.
Esses são os principais pontos da proposta de resolução. Obrigada. Obrigado, Kalila. Abrimos nesse momento o espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. Temos algum inscrito? Não havendo nenhum inscrito para manifestação do poder concedente, passamos, então, abrindo espaço de 15 minutos para manifestação da concessionária. Está escrito a senhora Thaís Ferreira Falcão, da Sulgás. Senhora Thaís, 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia, conselheira Peterson, demais conselheiros presentes. Primeiro, quero parabenizar a agência por esse movimento de regulamentação da conta gráfica, que é um instrumento muito importante, tanto para consumidores como para a concessionária, né? E quero dizer que gostaríamos muito de estar presentes, né? Estamos no modo virtual, porque estamos numa reunião em São Paulo, então pode ser também que a nossa conexão dê alguma falhada. Para auxiliar minha fala, eu queria compartilhar uma apresentação. Posso fazer? Me digam se estão conseguindo ver. Por favor. Tá no tempo? Tá bem. Então tá. Então, vou ser breve, né? A regulamentação da conta gráfica, como a Kalila já trouxe antes, é um mecanismo de acompanhamento e recuperação das variações do custo do gás. É um mecanismo importante que traz transparência para o mercado, que acompanha, junto com o agente regulador, os custos que vêm sendo incorridos pela distribuidora, né? E como isso se reflete na tarifa, traz uma estabilidade regulatória. E como a Kalila falou, como tem 2 repasses ordinários previstos e mais 2 extraordinários em sendo necessário, existe uma previsibilidade de quando vai ter essa mudança tarifária, quando que os consumidores, sejam eles indústrias, comércios, residências, vão receber esse repasse do custo, né? O que queria trazer também, que hoje a Sulgás já faz esse acompanhamento pelo mecanismo de conta gráfica, e cada repasse que é feito submete à agência reguladora os estudos, os cálculos para aprovação. Todos os repasses feitos pela Sulgás foram previamente aprovados pela AGERX. Um ponto sobre a questão de molécula que eu quero trazer em relação ao mercado, né? É um mercado que está se abrindo muito. A gente vê nas nossas chamadas públicas anuais que mais supridores vêm conseguindo oferecer suprimento para a Sulgás, né? Com condições de fato de entregar, e que essa abertura de mercado que oportuniza novos entrantes, ela traz também variações daquilo que é oferecido para o mercado. Então, em termos de indexadores, né, de preço de gás, a gente tem o Brent, que é o indexador já mais conhecido, o câmbio também, mas já aparecem nas novas propostas o Henry Hub como indexador do gás, e IGPM e IPCA. Então, são indexadores que não ficamos só no Brent, no câmbio, para fins de reajuste do gás. Outro ponto que quero trazer aqui em relação à molécula também são os custos de gás de ultrapassagem ou custo de um gás de oportunidade que a gente possa identificar no mercado, né? O custo do gás de ultrapassagem, muitas vezes, ele é visto como um custo que não deveria ser incorrido, né? Porque é um gás com custo mais elevado do que aquele contratualmente colocado. No entanto, é importante a gente ver assim, um balanço entre a contratação ótima, né? Porque a gente tem uma QDC, uma quantidade contratada durante o ano igual, e a gente tem sazonalidade diária, a gente tem sazonalidade mensal, né? Meses de janeiro e fevereiro com uma demanda menor, mês de julho e agosto com uma demanda maior, e por vezes a melhor formação desse custo, ele passa por uma não sobrecontratação e por uma incorrência em gás de ultrapassagem em determinados momentos onde o mercado suscita um pouco mais de gás. O mesmo com gás de oportunidade, que vem aparecendo muito, né, de conseguir comprar um dia ou outro um gás mais barato para melhorar o custo do portfólio. Em relação ao transporte, o que a gente traz aqui
é que o modelo de entradas e saídas do transporte é algo relativamente novo. A Sulgás já tem contratação de saída feita, então a Sulgás já opera a saída do gasoduto da TBG, tá? E esse novo modelo de entradas e saídas, ele traz custos que antes não existia quando era uma tarifa postal. Então, a gente não tem só o encargo do serviço de transporte, tem encargo de balanceamento, encargo de uso de sistema, desequilíbrio, encargo de capacidade não utilizada. Então, tudo isso, né, é importante que seja entendido como, de fato, o custo do transporte, porque é um modelo novo e que envolve todos esses custos na sua contratação. Especificamente, vou trazer aqui sobre encargo de capacidade, que também muitas vezes questionado, mas, de novo, a gente compra uma capacidade única para todo o ano, e a gente tem sazonalidades mensais, tem sazonalidade diária, não tem como fazer uma contratação de transporte que não seja a mesma durante todo o ano, e a gente tem uma particularidade aqui no Rio Grande do Sul, que é bem importante a gente ter em mente. A gente é atendido hoje pela NTS, que se interliga com a TBG, trazendo gás do pré-sal, por exemplo, ou só pela TBG se vem gás da Bolívia. E temos um duto de transporte, que é a TSB, que opera só no Rio Grande do Sul. Bom, em relação à TBG, que é o gasoduto que chega aqui no final, é um gasoduto telescópico, ele tem uma restrição de capacidade ao final do gasbol. Essa restrição de capacidade, ele afeta o quanto hoje pode ser distribuído dentro do estado, o quanto a gente recebe de gás dentro do estado. A Sulgás tem contratado, e dois agentes que têm contratado saída do gasbol hoje, a Sulgás e a Petrobras. E esses dois agentes têm contratado toda a capacidade ofertada pela TBG, né? E essa foi uma decisão, dado que um dos certames da TBG, a própria Sulgás, em olhando o seu mercado, não fez uma contratação integral e houve uma perda de capacidade para outro estado. O que foi retomado, né? O que foi discutido e retomado, mas para que a gente mantenha a nossa capacidade no estado, é importante essa contratação, né? E, claro, importante o uso dessa contratação, mas isso é muito importante para o nosso estado. E um outro ponto é o gasoduto da TSB. Ele é um gasoduto que está entre Canoas e o polo petroquímico. Ele é um gasoduto que só atende o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a receita requerida deste gasoduto, de fato, é paga pelo mercado do Rio Grande do Sul, e a gente tem que observar isso também em relação aos encargos de capacidade. Eu acho que é isso, de parte da Sulgás. E, de novo, parabenizar, é um instrumento muito importante para previsibilidade e transparência junto ao mercado. Muito obrigada. Obrigado, senhora Thaís. Passamos, então, agora ao espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários consumidores. Pergunto se temos alguém inscrito. Não tendo nenhum inscrito, abrimos o espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal. Eu estou inscrita, Clara Diniz da Abrace. Ok. Então, senhora Clara é a única inscrita, então tem 15 minutos. Eu posso compartilhar minha apresentação? Pode. Ok, eu vou só buscar a tela. Vocês conseguem ver minha tela? Perfeito, então eu vou iniciar. Bem, bom dia. Eu agradeço, a participação. Meu nome é Clara Diniz. Eu falo em nome da Abrace. A Abrace, ela representa os consumidores industriais de gás natural. Acho que ela já é bem conhecida por todos vocês. E a gente congratula, a GERGS pela realização dessa consulta pública que trata da implementação do mecanismo de conta gráfica. A gente acredita que ele é um mecanismo primordial na promoção da transparência, principalmente, ao considerar esse cenário da alta diversificação dos portfólios das concessionárias. E é nesse intuito que eu trago o meu primeiro ponto de contribuição, que é em relação aos reajustes, que a gente acredita que seriam mais adequados caso fossem ordinariamente aplicados trimestralmente. Então, aqui ao lado eu até trago um mapa do Brasil,
Hoje, a resolução, né, tratada na contribuição, ela observa benchmarks aí do Paraná e de Santa Catarina, com aplicação de reajustes semestrais, mas a gente pode observar que todos os demais estados do Brasil, que já implementaram o mecanismo, né, a resolução de conta gráfica, observam a aplicação de reajustes trimestrais. E são resoluções que estão mais atualizadas. Então, a gente sugere que a AGERGS obtenha, né, coloque essa questão de reajustes ordinários trimestrais na mesa. Acho que é uma discussão muito importante, principalmente por considerar a consonância com os reajustes dos contratos de fornecimento. Então, hoje a Sulgás, ela tem contratos tanto com a Petrobras quanto com a Galp, e todos esses contratos, eles têm também reajustes nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Ela também é importante devido à questão da variação dos supridores, que já foi até mencionada aí por colegas, até mesmo a Thaís da Sulgás, pela condição dos diferentes reajustes, né, no contrato de fornecimento, a depender de cada condição colocada por cada supridor, pelas novas modalidades que a gente vê de contratação no mercado, como put e call. Então, um mercado mais líquido, ele exige maior dinamicidade, e também pela uma necessidade de maior previsibilidade e a garantia de assertividade de projeções. A gente vê que os reajustes ordinários trimestrais, eles também evitam, né, acúmulos excessivos do saldo de conta gráfica e a formação de parcelas de recuperação abruptas. Então, é um ponto bastante relevante que a gente traz. Um outro ponto, e até o ponto que eu considero principal, é a consideração do saldo de conta gráfica acumulado num período anterior à formulação desse normativo. Então, a Thaís aí também da Sulgás já disse, né, que eles vêm acompanhando o mecanismo de conta gráfica, que é algo bastante meritoso e necessário, a gente entende a necessidade, e a gente vê que o mecanismo, já em 2023, ele apontava um saldo de 40 milhões em favor do consumidor. Em cálculos internos, a gente prevê um saldo de cerca de 70 milhões de acumulado até o momento atual, e a gente vê que esse saldo ele tem que ser compensado, ele não pode ser desconsiderado. Essa é até uma questão de ilegalidade, né? Assim, a concessionária ela não pode lucrar com a comercialização de gás, isso é algo que vai contra o que está estipulado no contrato de concessão. Então, a gente sugere o estabelecimento de uma metodologia de repasse desse saldo já existente, isso é muito necessário. E aí a gente até sugere que essa metodologia seja da diluição desse saldo no período de 12 meses, porque a gente entende que seria um impacto muito grande, né, na concessionária, é um saldo muito, muito grande, então a gente sugere que ele seja diluído em 12 meses, o que formaria uma parcela de recuperação de cerca de menos 10 centavos por metro cúbico a ser compensada na tarifa. Um outro ponto também que a gente vê bastante relevante é a questão da regulamentação do mecanismo específico de conta gráfica de penalidades, observando aí benchmarks, né, de outros estados brasileiros que já vêm implementando esse mecanismo. A gente entende que isso é importante porque as penalidades elas não devem ensejar em incentivo de obtenção de renda adicional pela concessionária, né? Então, elas devem observar o princípio da neutralidade. E as penalidades elas devem ser revertidas em modicidade tarifária. E o normativo em questão, que está colocado, ele observa somente as despesas, mas ele não observa as receitas que a concessionária também pode observar, repassando as penalidades aos seus consumidores. Então, a gente acredita que seria necessário um regramento específico, mas que também seja colocado um mecanismo transitório. Então, desde que haja devida transparência, que as informações sejam estratificadas, que as penalidades possam ser repassadas, né, na parcela de recuperação. Então, PGU e encargo de capacidade são, sim, penalidades, mas vamos falar delas com a devida transparência, vamos colocá-las públicas na tabela de conta gráfica, para ter o devido acompanhamento, tanto das despesas quanto das receitas, para que haja a justa compensação. A questão, mais uma vez, do acompanhamento mensal da conta gráfica com a fiscalização da agência e publicação no seu site, isso é muito importante. Então, a gente pede que seja dado o maior nível de informações possíveis. Isso é muito relevante para os consumidores, principalmente para projeções de faturamento. E um outro ponto é o estabelecimento do mercado livre. Então, a gente vê aí a necessidade, né? O gás natural tem a indústria como um grande consumidor, representa aí mais de 40% do consumo, do volume distribuído pela concessionária,
E esse mercado ele precisa de gás natural competitivo, porque as indústrias energointensivas elas têm outros combustíveis substitutos que podem estar fazendo a vez do gás natural. Então, para que exista a manutenção da prestação de serviço de distribuição, a gente sugere aí a consolidação de um mercado livre, efetivo, que o consumidor possa arbitrar sobre seus próprios contratos de suprimento e transporte, a fim de dar maior competitividade no preço final do gás. Aí eu vi que tem colegas aqui também que gostariam de dar a palavra, então eu vou dar um tempo adicional para eles. Agradeço, viu, a oportunidade. Obrigado pela participação. Temos a inscrição também do senhor Gilmar Peregarato pela Fiergs. Então, senhor Gilmar. Obrigado, presidente. Conselheiro Petersen. Vou lhe conceder os minutos restantes, aí 8 minutos. Tá bem, não necessita disso, apenas para parabenizar a iniciativa, né, de fazer a regulamentação da conta gráfica. Isso é um instrumento bastante importante e vai realmente dar mais transparência para o processo, né? Nos cabe aqui, não é, destacar o aperfeiçoamento trazido pela Abrace e dizer que é importante observar as considerações feitas no documento de contribuição da Abrace, no sentido de já darmos o pontapé inicial desse processo com uma eficiência melhor naquilo que é o controle de repasses, né, tanto de aumento de preço como de redução de preço, né? E a redução, não é, a proposta de ter esse levantamento feito de 3 em 3 meses, já compatibilizando com os períodos de revisão tarifária, da revisão de preço dos supridores, não é? Vai garantir aí menos gap, não é, para ser considerado aí, haja visto o valor que está acumulado aí agora, não é, com uma proposta também de diluir este montante ao longo do período para não criar aí, uma desorganização na maneira de cobrança da Sulgás. Então, acho que é perfeito esse olhar, não é, para não ter o gatilho de fazer as revisões trimestrais e já alinhar, então, a conduta aí com o que está sendo feito aí por outros estados. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Doutor Gilmar. Temos também a inscrição do senhor Marcos Lopon pela ABGás. Senhor Marcos, o senhor tem a palavra. Bom dia, estamos escutando bem, né? A ABGás é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, né, que reúne as concessionárias de distribuição de gás canalizado no Brasil. Então, eu quero cumprimentar o conselheiro Paulo Roberto Petersen, em seu nome, conselheiro, todos os demais conselheiros e os profissionais da GERGS. Cumprimento também os demais participantes aqui da AP. Parabenizo a iniciativa da GERGS em promover a participação popular para a regulamentação da conta gráfica. Esse aprimoramento normativo transparente permite, né, a oitiva de todos os players e é indispensável para a previsibilidade e segurança jurídica do setor de distribuição de gás canalizado. A nossa contribuição foi bem sucinta, foi encaminhada por escrito, dispõe basicamente de alguns ajustes de redação e conceito, além da inclusão de determinados custos que são associados hoje ao transporte, né? Especificamente sobre o saldo, acho que é importante, sim, né, observar esse saldo, mas olhar ele o mais atualizado possível, tá? Acho que os valores são um pouquinho já diferentes, então vale a pena dar uma olhada nesse saldo mais atualizado quando da aplicação do regulamento. E, de forma geral, tá, avaliamos que a minuta apresentada atende os objetivos de promover estabilidade regulatória, a previsibilidade e a transparência que o mercado de gás canalizado regulado pela GERGS merece no Rio Grande do Sul. É um tema de tamanha relevância para a previsibilidade e para a estabilidade dos preços do mercado de gás natural canalizado. E, com isso, quero agradecer mais uma vez aí a possibilidade de participação e reiterar, parabenizar a agência. Obrigado.
Obrigado. Não temos mais nenhum inscrito, né? Bom, tendo visto que não temos mais nenhum inscrito, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos funcionários da GERS que estão aqui no nosso auditório, agradecer a presença do conselheiro Marcelo Spilk, que é o revisor desse processo, que está aqui também conosco acompanhando essa audiência pública, agradecer a todos os participantes, meu muito obrigado e dou por encerrado essa sessão.